Senhor presidente, vereador Romarinho Jatobá, de volta aos trabalhos desta casa, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Eu subo essa tribuna, vereador Aleph Collins, para tratar de uma das matérias mais importantes que eu tive o prazer de apresentar aqui neste poder municipal ao longo desses 3 mandatos que a gente já está aqui lutando pelos recifenses, que é exatamente um projeto de lei, vereador Eduardo Moura, Vossa Excelência, que inclusive mora naquela região e tanto tem atuado em prol daqueles moradores e daquelas pessoas, é exatamente uma matéria que pretende tornar a região de Setúbal um bairro de fato e de direito. Eu subo essa tribuna, vereador Alcides Teixeira Neto, Vossa Excelência, que acompanhou lá atrás, quando entrávamos na Câmara Municipal do Recife, a discussão em várias audiências públicas, em várias medidas legislativas acerca de fazer com que Setúbal se torne efetivamente um bairro de verdade e de direito. E a gente está fazendo essa proposição, vereador Felipe Alecrim, não simplesmente porque é bonitinho a gente fazer o que já é realidade, por exemplo, nas linhas de ônibus que você tem, as linhas de ônibus com Setúbal como um bairro, ou seja, as pessoas elas vão de Setúbal para a cidade universitária, as pessoas vão de Setúbal para o Derby e para diversas outras localidades do Recife. Mas também porque essa é uma matéria extremamente importante. Só para que Vossas Excelências, meus colegas vereadores, possam ter consciência. Setúbal representa mais de 40% de toda a quantidade populacional de um dos maiores bairros do Recife, que é exatamente o bairro de Boa Viagem. Setúbal hoje já se comporta efetivamente como um bairro. Setúbal se comporta como um bairro quando ele tem, por exemplo, o vereador Eduardo Moura, várias escolas e unidades escolares, tanto da rede pública quanto da iniciativa privada. Setúbal já é efetivamente um bairro quando ele tem também na sua área territorial hospitais, supermercados, unidades de saúde de uma maneira geral, equipamentos esportivos de uma maneira geral. Então, a gente traz à tona essa discussão importantíssima e o projeto lá de trás da gente poder ter efetivamente Setúbal de verdade para os mais de 40% da população que mora e luta para que Setúbal seja efetivamente um bairro. Essa não foi uma luta, meu amigo Brivaldo, só do vereador Rodrigo Coutinho lá atrás. A gente iniciou essas tratativas com o Coletivo Setúbal, uma organização não governamental extremamente importante. A gente iniciou essas tratativas com diversos representantes de Setúbal, como por exemplo o nosso segundo suplente do Republicanos, Daniel Uchoa, que já vem na sua segunda eleição, disputando e lutando por aquela área, uma voz importante do bairro de Setúbal. A gente discutiu muito com Paula Rúbia, com Lucilo, com Cátia Valesca, com várias pessoas que efetivamente lutam não só pelo bairro de Setúbal, mas no caso de Paulinha também pela segurança no bairro de Setúbal, com reuniões quase semanais com o 19º Batalhão de Polícia Militar, que é quem cuida de toda aquela área. Mas eu queria, antes de passar
o à parte para Vossa Excelência, vereador, competentíssimo vereador Eduardo Moura. Dizer que essa não é uma luta ideológica, essa é uma luta porque, na prática, efetivamente, numa região que representa mais de 40% do bairro de Boa Viagem, eu tenho certeza que quando a gente quando a gente tiver os dados da violência, da quantidade de homicídios por habitante daquela região de Setúbal, quando a gente puder ter efetivamente a quantidade de moradores de rua daquela região de Setúbal de uma maneira geral, a gente vai ganhar muito com tudo isso. Mas eu escuto com atenção o vereador Eduardo Moura. Agradeço a parte, vereador Rodrigo Coutinho, e parabenizo o senhor por olhar para o bairro. Eu moro em Setúbal há 3 anos, vai fazer 4 anos agora, e eu pude ver, já conhecia, obviamente, mas pude andar pelas ruas de Setúbal. E assim, é impressionante o abandono do bairro, porque eu já chamo de bairro, que Setúbal sofre. Principal avenida do bairro, Visconde de Jequitinhonha, onde tem um canal, margens largas, lixo, rato, resto de tudo, falta iluminação, completamente largado. É difícil você ter uma rua, por exemplo, Rua Setúbal, uma rua considerada principal também. Não tem uma calçada que se complete sem um buraco, sem um problema. Assaltos, moradores de rua, por conta da implementação de um centro pop, que esse centro pop já existe estudo feito por um antigo delegado, inclusive, da Delegacia de Boa Viagem, que foi tirado da Delegacia de Boa Viagem, porque apresentou esse estudo à SDS, que foi o doutor Orico, Alessandro Orico, mostrando que 90% dos moradores de rua que estão em Setúbal têm envolvimento com droga e mais de 80% já tiveram passagem por algum crime. E eles estão lá por conta daquele centro pop. Então, Setúbal hoje ele é o bairro, se Boa Viagem está abandonado, Setúbal está abandonado ao dobro. E é muito importante isso que o senhor traz aqui. Acho que nós poderíamos formar, inclusive aqui, é uma sugestão que eu fiz já aqui para o pessoal da oposição, nós podemos montar aqui, e aí sem ideologias, que eu concordo com o senhor totalmente, sem questão de partidos, pelos recifenses. A gente poderia montar aqui uma frente parlamentar de Setúbal e Boa Viagem, uma frente parlamentar com todos os que moram, por exemplo, lá em Setúbal. No meu prédio, por exemplo, moram eu, doutor Carlos Muniz aqui, nosso querido vereador, Fred Ferreira, no mesmo prédio. Na outra esquina, Aleph Collins, perto de nós, vereador Zé Neto, perto de nós, Heriberto Rafael, todos eles moram ali no entorno. A gente pode se juntar e a gente pode colocar esforços para que Setúbal vire um bairro não só iluminado, como seguro, principalmente seguro, mas eu digo mais, as calçadas do bairro de Setúbal são uma coisa assim que é preciso ter uma atenção. É um bairro que tem muito idoso. O barulho também é um problema de Setúbal. O pessoal que faz aquele rolezinho quinta-feira, todo mundo sabe o dia e a hora. Então, se a gente se juntar, vereador, eu parabenizo ao senhor, a gente consegue, de repente, vocês com um acesso maior ao prefeito, eu batendo um pouco mais forte, a gente pode juntar forças para melhorar toda a vida de um bairro que precisa de melhora. Agradeço a parte e parabéns, vereador. Eu agradeço as colocações do vereador Eduardo Moura, incorporo na íntegra a vossa parte, aí, ó, pela primeira vez incorporando na íntegra a vossa parte, mas queria dizer, senhoras e senhores, que como o próprio vereador Eduardo Moura aqui repetiu, essa não é uma questão, uma pauta que jamais a gente vai deixar que seja ideológica. Essa é uma pauta lógica, é uma pauta que ela precisa sim ser debatida, se através da Comissão de Planejamento Urbano e Obras, que Vossa Excelência faz parte, e o vereador Eduardo Mota também faz parte, foi o seio da comissão onde eu tratei inicialmente essa questão na minha primeira legislatura, ou via frente parlamentar, que essa é uma discussão que muito provavelmente eu vou estar trazendo aqui em plenário amanhã ou na segunda para poder discutir também a forma da gente poder ampliar essas discussões e ter mais frentes parlamentares na Casa Zé Mariano. Mas para finalizar, vereador Felipe Alecrim, eu queria aqui dizer que muitos dizem que os imóveis deixariam de valer X e valeriam Y, porque Setúbal iria se tornar um bairro.
Isso é uma completa mentira. A gente já viu estudos da ADEME, já viu efetivamente estudos da Sinduscon na época, de diversas entidades não governamentais e governamentais, acerca do assunto e da matéria, que Setúbal efetivamente não vai perder R$1 sequer no seu valor venal, sobretudo porque a gente tem 1 metro quadrado do Pina, que é mais caro do que 1 metro quadrado de Boa Viagem. Obrigado, senhor presidente.